James Marion Sims foi um médico que viveu no século XIX e ficou mundialmente conhecido como o primeiro ginecologista da história, sendo que alguns ainda o consideram o pai da ginecologia. No entanto, médicos e cientistas questionam seu título, devido a seus métodos polêmicos que envolviam escravas e dispensavam anestesias. Seu legado foi colocado à prova na década de 1970, época em que os Estados Unidos buscavam a igualdade de direitos raciais e sexuais, justamente por ter sido construído com base em mulheres que serviam como escravas e passaram por inúmeros procedimentos dolorosos para que Sims pudesse desenvolver seus conhecimentos. O Dr. James Sims e seus experimentos obstétricos usavam escravas como cobaias. As atitudes do médico são motivos de debates atualmente. Ele fez contribuições valiosas para o campo da ginecologia, porém, elas foram alcançadas através da dor de mulheres negras. Seus experimentos estariam até hoje salvando a vida de muitas mulheres? Ou ele foi racista, cruel e desumano por usar mulheres negras em seus estudos? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Nascido nos Estados Unidos do século XIX, James Marion Sims foi um importante cirurgião que criou ferramentas e procedimentos de valor inestimável para o cuidado médico do órgão sexual feminino, sendo por isso considerado o pai da ginecologia moderna. Sims não apenas é responsável pela invenção do espetáculo que permite ao profissional de saúde examinar o interior do canal vaginal, como desenvolveu um método consistente de operar fístulas vesicovaginais, uma complicação ocasionada por partos demorados, entre outros motivos. Performou a primeira inseminação artificial bem-sucedida e ainda a primeira cirurgia de remoção de vesícula biliar bem-sucedida. Devido às suas muitas conquistas profissionais, Sims chegou a ser nomeado como presidente da Associação Médica Americana em 1876 e se tornou presidente da Sociedade Americana de Ginecologia, essa entidade, fundada por ele mesmo em 1880. Além disso, recebeu homenagens póstumas na forma da construção de pelo menos meia dúzia de estátuas através do território estadunidense. Em anos mais recentes, porém, o legado do ginecologista passou a ser questionado. Isso porque, antes de começar a operar em hospitais, James Marion Sims teria treinado usando os corpos de mulheres negras escravizadas. Dessa forma, suas primeiras pacientes não apenas eram impossibilitadas de consentir as cirurgias, uma vez que quem decidia o que acontecia com elas eram seus proprietários, como também não eram anestesiadas durante as dolorosas operações. Conforme os diários escritos pelo próprio médico norte-americano, as primeiras mulheres que teriam sido submetidas ao seu bisturi se chamavam Lucy, Anartia e Betsy. Eram mães escravizadas que, após passarem por longos trabalhos de parto, no caso de uma delas, o episódio teria supostamente chegado a durar 72 horas, desenvolveram fístulas vesicovaginais. A condição é caracterizada por uma ligação não natural entre o sistema urinário e a vagina, que, em geral, é causada por lesões internas. No caso de partos demorados, a contínua pressão exercida no canal vaginal pela cabeça do bebê pode cortar a circulação do tecido entre a vagina e a bexiga. Sem a irrigação do sangue, por sua vez, a estrutura necrosa, o que cria uma fissura na região. Uma das principais consequências da fístula vesicovaginal é a incapacidade de segurar o xixi, gerando situações de constrangimento público. Eventualmente, Sims se tornaria um dos cirurgiões mais recomendados nos Estados Unidos para resolver a condição. Antes disso, ele conduziu diversas intervenções experimentais fracassadas. Ele não foi bem sucedido no início.
É bem por isso que essas cirurgias em Lucy, Anasha e Betsy duraram de 1846 até 1849. Então, finalmente, após 30 operações em uma das mulheres, ele finalmente foi capaz de terminar de aperfeiçoar sua técnica. Esse período não teria sido fácil para as escravizadas, que acabaram servindo como cobaias humanas para o desenvolvimento do procedimento cirúrgico. Além disso, as tentativas de Sims de suturar a fenda no canal vaginal das mães negras foram feitas sem anestesia. Havia uma crença na época de que os negros não sentiam dor da mesma forma. Eles não eram vulneráveis à dor, especialmente as mulheres negras, de modo que elas sofreram dor em outras partes de suas vidas e sua dor foi ignorada. Outro detalhe relevante nesta discussão dos métodos sombrios usados pelo estadunidense para desenvolver práticas médicas que posteriormente ajudariam tantas mulheres é o que suas primeiras pacientes teriam pensado a respeito de sua participação nesses eventos. De acordo com as anotações de J. Marion Sims, as escravizadas queriam ser curadas de suas fístulas vesicovaginais e para isso estavam dispostas a se submeter às operações pioneiras. Os defensores dessa parte da trajetória do médico também enfatizam esse aspecto. Mulheres com fístula se tornaram párias sociais. No longo prazo, elas tinham motivos para agradecer que Sims as tivessem curado do vazamento urinário. É importante enfatizar, no entanto, que não foram encontrados os registros feitos pelas próprias mulheres escravizadas que passaram pelas operações experimentais de Sims, apenas o que ele escreveu sobre elas. Em uma ocasião, o Dr. Sims expressou preocupação em seus registros, afirmando que ele pensava que Anasha e as outras mulheres poderiam morrer, mas felizmente não morreram. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Anasha Westcott depois que ela sobreviveu a 30 procedimentos cirúrgicos, mas é provável que tenha voltado a trabalhar na plantação até seus últimos dias. O caso de Anasha foi o que ganhou mais destaque, pois as torturas sofridas pela adolescente serviram para que o doutor aperfeiçoasse seu método bem-sucedido. Apesar da eficácia técnica, foi alto o custo ético do procedimento, baseando-se em teorias científicas falsas. Depois, o médico começou a utilizar suas novas técnicas em mulheres brancas, mas dessa vez usando os anestésicos disponíveis na época. Ao longo do tempo, a sua base foi deixada de lado e o doutor foi louvado por suas descobertas científicas, que foram aprimoradas e são utilizadas até hoje nos consultórios. James Marion Sims ganhou uma estátua no Central Park em Nova York. Ao longo dos anos, muitas mulheres e homens protestaram contra a estátua de J. Marion Sims para protestar contra seu abuso e exigir sua remoção. A estátua foi removida em abril de 2018 e transferida para o cemitério de Greenwood, no Brooklyn, Nova York, onde Sims está enterrado. No local, foi colocada uma placa sobre a origem dos experimentos e uma homenagem para as escravas Lucy, Betsy e Anasha. Mas a questão que ainda permanece na mente é: será que sem crueldade não há desenvolvimento na ciência?